Muito bem, Ronaldo Toné e ouvintes, né? Nós vamos agora conversar com o presidente da Associação Cachoeirense de Futebol Varziano, ASCAV, o Tassiano Vieira Fagundes, que também é presidente do Atlético Zona Norte. E vamos ver aqui um balanço, como é que foi o ano esportivo, né, no futebol de Cachoeira do Sul e o que se prepara, o que se projeta para 2025, até porque está começando uma nova administração e também houve uma mudança aí na secretaria. Enfim, o Dudu Moisés assume a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o Dudu, como esportista, já esteve aqui no nosso programa, dizendo que vai introduzir o melhor possível para melhorar, qualificar o esporte de Cachoeira do Sul. Então, bom dia, Tassiano Fagundes. Bom dia, Tomás. Bom dia ao pessoal da Rádio Vale aí, aos ouvintes também. Um prazer estar com vocês aí. Então, vou começar fazendo aí um balanço de 2024, o pós, tivemos também a questão das enchentes, que queira ou não queira também, né, tivemos problema no desenvolvimento dos campeonatos aqui em Cachoeira, né, Tassiano? Na verdade, a enchente, ela prejudicou o estado inteiro, né? E, consequentemente, a relação ao esporte também, né? Como já tinha sido a pandemia há mais tempo. E, como todo mundo sabe, né? O principal abrigo das enchentes foram o ginásio, né? Então, isso é a nossa principal praça esportiva pro futebol de salão. E isso gerou atrasos, né? Consequentemente, depois ainda teve uma reforma, né, devido aos prejuízos, né, e gerou mais um atraso também. Então, o calendário apertou muito, né. Nós tínhamos um planejamento inicial para terminarmos tudo em novembro, porque o ano anterior a gente tinha entrado janeiro adentro para terminar as competições. E então a gente fez todo um planejamento para terminar em novembro, para não fazer nada correndo. E no fim a enchente acabou nos atrapalhando, né. Virou que nós tínhamos competições no ginásio de segunda a segunda, praticamente, né? Então isso foi bastante corrido, mas superamos, né? Encerramos tudo agora no dia 29 de dezembro, a gente encerrou tudo. Então, nesse caso, o balanço atrapalhou, mas conseguimos vencer, né? E outra questão, foi marcado um ano pela questão financeira, né? Foi um ano difícil financeiramente, né? Para nós arrecadarmos, né? Eu falo que nós elevamos muito os custos das CAB, né? Nos anos anteriores, porque a gente agregou muita qualidade. E quando tu agrega muita qualidade, isso tem um custo, né? Então, foi complicado nessa parte também. Marcado também pela questão da violência, né? Infelizmente, tem que dizer, né? Não dá para tapar o sol com peneira. É algo que nos deixa triste, porque a gente tenta lutar contra, né, a questão da violência. No início do ano a gente buscou algumas ferramentas para inibir essa parte, né, como cobrança de calção, aumento nas penas, né, mas infelizmente não surtiu de 100%, né. Mas Quantos campeonatos a ASCAV promove, realiza, organiza por ano, Tassiano? nós temos hoje, em 2024 foram realizados 7 campeonatos de campo, né, contando 4 categorias de veterano, a primeira e a segunda divisão, e o sub-20 do campo, realizados 7. No futebol de salão, nós fizemos 11 campeonatos. Foram as categorias de base, do sub-9, 11, 13, 15, 17, 20. Na primeira divisão, a segunda divisão, a terceira, o feminino e o veterano 35. Daí na primeira divisão, na verdade, não teve, então não foram 11, foram 10. E todas essas competições foram com equipes daqui de Cachoeira ou tivemos equipes de fora do município?
Não, nós tivemos, todas as competições foram municipais, não envolvia nenhum clube de fora. Agora, mais pro fim do ano, a gente fez uma interligação ali. O pessoal, acho que de Candelária, Novo Cabrais, não vou ter certeza agora, do feminino, né? A prévia da final da terceira divisão do salão, a gente fez um torneio amistoso, né? Foi a campeã feminina daqui da cidade, que é o Atlético, contra a campeã de. Deixa eu ver aqui. A campeã de Cabrais. E aí foi um jogo só, né? É de Novo Cabrais, a equipe do Ipiranga. Foi um jogo só e daí a gente fez ali a noite das campeãs, né? Aí a vencedora desse jogo levava um troféu. Além disso, foi só o pessoal daqui. A final do campeonato principal foi agora no final de dezembro, né? E a AZN foi a campeã, bateu o Bom Retiro, né? Não, o Tupinambá. O Tupinambá na final, até nos pênaltis. Havia um bom público lá no Joaquim Vidal? Sim, tinha um bom público, né? Um público até, eu lhe confesso, deu uma superada nas expectativas pela data, né? Por ser 29 de dezembro. Você achava que talvez não tivesse tanto público em razão de o pessoal estar viajando. É claro que muita gente deixou de estar, né? E o pessoal chegou muito tarde também ao estádio. Teve filas para entrar próximo do início da partida. O jogo estava marcado para as 17 horas, a gente abriu os portões às 16, justamente para não dar muita correria, né? A gente quis dar um atraso um pouquinho no início ali, fazendo as coisas com calma no início do jogo, para ninguém ficar de fora, né, do jogo. E como estão foi bacana. E como estão as estruturas dos parques esportivos em Cachoeira? O Deslizão, o ginásio, que passou por reforma, o Joaquim Vidal e os outros campos que são realizadas diversas partidas ao longo do ano dos campeonatos. Como é que tu avalia a estrutura física destas praças esportivas? A gente teve mais contato nas estruturas do ginásio e do estádio, né? Fora disso, é o centro esportivo, que foi usado poucas vezes. E aí os clubes têm suas praças, né? Que eles cuidam, eles mantêm. O centro esportivo está numa situação bem ruim, né? Bem ruim. Eu acho que por questão de o cuidado não estrutura mesmo, né? A gente sabe que a prefeitura está, né, uma situação bem ruim. Lá não se tem energia elétrica, né, estrutura de banheiro é ruim, segurança, os campos também estavam bem ruins também, né, por diversas vezes, mas e aqui o estádio, o gramado passou por algumas dificuldades, muita chuva, muitos jogos. A parte dos vestiários está numa estrutura bem ok, está bem boa. Os banheiros também. O problema do estádio, na minha visão, da estrutura é em relação ao pavilhão, né? O pavilhão é muito ruim de assistir jogo. Deveria ser o melhor lugar para assistir e é muito ruim. Tem aqueles pilares lá que seriam para uma possível estrutura de cobertura e só atrapalha. Foi muito mal feito, né? Tem que dar os parabéns para quem fez, muito mal feito. E detalhezinhos, né? Pintura, essas coisas que o tempo vai se deteriorando, né? Mas nesse longo do ano ali, foi do ano passado já, né? Foi colocada a iluminação, que ajudou bastante, né? Na questão do calendário, fazer jogos à noite nos trouxe bastante respiro. Agora a situação do ginásio é bem complicada, viu? A situação do ginásio, assim, precisaria de uma reforma geral, né? Acredito que nunca teve uma reforma geral no ginásio, né? Em termos de estrutura. A cabine de imprensa é um horror, né? É um horror, é muito vidro quebrado, é bem ruim. Os pombos tomaram conta do ginásio. Eu não me lembro de ter tanto pombo antes, não sei se foi por causa da enchente também.
Vocês chegaram a ter uma conversa já com o secretário Dudu Moisés sobre essas condições estruturais, enfim, o Dudu comentou alguma coisa que a secretaria poderá fazer? Não, eu acho que ele está em processo de avaliação, né? Ontem foi o primeiro dia deles, eles fizeram uma, entre aspas, né, uma limpeza no ambiente e tal, estão conhecendo ainda mais a fundo. A questão do ginásio tem a questão também do piso, né? O piso ficou bem ruim pela quantidade de jogos que teve, vai ter que ser dado uma atenção especial ao piso, aos vestiários também, né? Uma coisa que tem que ser trocado, tem que ser reformado geral. Acredito que o Dudu já saiba, né? Ele já sabe, ele já tinha passado no final do ano que o ginásio e tanto o estádio passariam por uma certa reforma. Acredito que vai ter uma pintura, vai ocorrer uma pintura nesses locais. O que eu vou lembrando, eu sempre passo para ele, né? Desde o ano passado, já quando eu soube que ele seria o secretário, eu fui passando assim as colocações que eu via que seriam importantes. Mas a gente não teve reunião oficial nós não tivemos, né, de alinhamento, mas como a gente tem contato muito diário, assim, o adjunto dele é muito próximo a mim também, então a gente tem uma conversa, um diálogo muito direto, assim, muito... um contato Falando no Derlisão, aproveita para explicar para o nosso ouvinte duas situações que aconteceram envolvendo ali o Derlisão. Uma foi aquela briga com os jovens, que pelo que eu entendi, a briga começou dentro da quadra, e tem uma outra questão que envolvia um patrocinador que tinha um patrocínio pintado na quadra, e teria sido irregular, enfim. Aproveita essa oportunidade para explicar para o nosso ouvinte, Tassiano, o que aconteceu nesses dois momentos. Na questão da briga ali, realmente já começou com as agressões começaram dentro da quadra. O jogo estava decidido, né? Estava definido o resultado e o placar da partida. A equipe que estava perdendo fez uma falta dura, né? E aí saiu um cidadão do banco de reservas, atravessou toda a quadra e voou em cima de um outro jogador, jogou ele contra a tela, né? Aí já veio um outro, já chutou um outro no chão. E aí isso gerou já uma confusão ali dentro da quadra. E, consequentemente, gerou uma confusão fora da quadra, né? Só que foi num momento muito específico, porque nós havíamos controlado a situação de dentro da quadra. E o jogo já estava terminando. Já estava terminando, faltava segundos para acabar o jogo. E a gente tinha controlado a situação de dentro da quadra, e aí alguns jogadores saíram de dentro da quadra para ir fora da quadra para brigar, para ir na torcida adversária, né? Agrediu o pessoal da torcida adversária. Então, foi bem complicado, tinha muitas mães, muitas crianças, né, jovens, e nos deixou triste, porque o campeonato estava sendo bem jogado e bem disputado, nós teríamos uma baita de uma final, e aí a equipe que se sentiu lesada nesse dia aí decidiu não participar mais, né, e a gente até compreende, entende, né, a posição da escola. A gente não sabe, né, tem que entender, se colocar no lugar dos pais dos jovens, tem uma escola por trás disso, né? Então é complicado quando o campeonato municipal começa a perder os participantes, né, que estão sempre ativos em participar. É uma escola que vem há muito tempo participando dos campeonatos e a escola decide não participar mais por um tempo indeterminado. Para o esporte local é muito ruim, né? Então, nos deixa triste, né? Nos deixa triste porque a gente precisa não de uma mudança só de segurança, mas a gente precisa de uma mudança dentro do meio social para que pare, né? Esse tipo de coisa. Tá deixando tudo, tá estragando, né? O esporte, né? E com relação ao patrocínio lá na quadra, o que houve? Sim, o patrocínio ele não é ligado às CAV, né? Não foi ligado às CAV. Até no início do ano eu tentei um patrocínio. No início do ano não, no início de 2023 eu tentei um patrocínio para aquele meio da quadra. Eu já tinha acertado com a empresa. Faria um repasse para as CAV pelo espaço lá e o dinheiro
que seria repassado para as casas seria destinado a alguma melhoria do espaço ali, né? Aí não entrou em acordo na época, e até onde eu sei, aquela empresa que patrocinou o meio da quadra ali, da pintura, ela, em contrapartida, acho que entregou em bolas e materiais esportivos para a secretaria, né? Então não foi algo ilegal, houve uma troca. Não sei se os meios de fazer contrato, essa situação, se era licitação, se não era, isso eu não posso dizer se foi certo, se foi errado, porque não participei. Mas acredito que não teve nada de má fé e nada de errado, né? Assim, pode ter sido mal feito, foi né? posto o patrocínio no círculo central da quadra, né? Isso. Até o pessoal da empresa são meus parceiros, são gente do bem, não houve sacanagem, assim, sabe? Eu afirmo, assim, não houve coisa errada, né? Pode me dizer assim, mas não foi feito da maneira certa. Não, aí tudo bem, acredito, mas não houve má fé, não houve exploração de forma equivocada. Isso não houve, sabe? Tá certo, muito bem. Tassiano Vieira Fagundes, presidente da Associação Cachoeirense de Futebol Varziano Ascave, hoje conversando conosco, fez esse balanço aí de 2024, projeta 2025, não deve continuar à frente das Ascave, né, Tassiano? A eleição agora em janeiro. Isso, a princípio a eleição em janeiro, eu não tenho a pretensão de seguir como presidente, há uma necessidade de eu seguir na gestão por situações que ficaram pendentes de 2024, né? E seria interessante que eu estivesse dentro, principalmente para dar garantia aos prestadores de serviço que não vai ficar para trás valores que eles deveriam ter recebido, né? Na questão financeira, que nem eu tinha comentado, mas estar à frente da maneira que estava sendo, para mim, já não está interessante. Talvez com o Dudu à frente do trabalho, talvez mude, né? Que seja a questão do organizar. Eu sempre deixei muito clara a minha posição em relação a isso, que a Ascave ela não pode organizar os campeonatos, a Ascave não pode dizer como é que vai ser os campeonatos, a Ascave não pode estar envolvida diretamente na organização. A Ascave tem que estar ali para defender o interesse dos clubes e para buscar junto com os clubes a melhor forma de fazer o campeonato. Mas quem tem que determinar, quem tem que organizar, quem tem que dar as diretrizes do campeonato é a secretaria, né? A secretaria ela tem que ter essa responsabilidade, ela tem que vir de fora, né? A Ascave está ali hoje para fazer as arrecadações, né? Para custear isso e para cobrar, né? Ou trabalhar junto, buscando e esses 2 anos participar diretamente da organização trouxe um peso foi muito pesado para mim, né? Foi muito pesado, até porque eu tenho clube, né? E aí só o fato de eu ter clube já se torna um problema, né? Então eu entendo às vezes as queixas dos times e tal, e tem um erro da arbitragem que favoreceu o meu time, eles já levam para outro lado, sendo que a arbitragem ela erra mesmo, não tem muito o que fazer, né? Certo. Então é isso aí, o 2025 eu quero colaborar, quero ajudar, foi uma experiência bacana, adquiri bastante conhecimento, mas estar à frente não é o meu desejo, né? Tá certo. Pode vir a acontecer, pode, né? Não descartei totalmente a possibilidade, mas o meu desejo é de não seguir, né? Certo. Obrigado, Tassiano, um bom ano novo para você. Obrigado igualmente, obrigado pelo espaço, né? Agradecer mais uma vez aí o convite aí, fico à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, tá? Um feliz final de ano para todo mundo aí, para todos os ouvintes, que 2025 seja abençoado, seja melhor que 2024 e estamos aí, né? Vamos continuar lutando pelo esporte em Cachoeira.